Bom, boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem e animados aí para fazermos a aula de hoje, tá? Então, eu queria começar primeiro dizendo que o fórum está aberto, né? Tivemos duas postagens. O Francisco e a Isabela deram o pontapé inicial com ótimos comentários, ótima análise do tema dos ODS, e que então seria interessante que agora os demais, né, começassem a interagir, seja com base no que os dois colegas colocaram, seja com uma postagem própria, né, não necessariamente comentando a postagem dos colegas, tá? Mas um pouco naquela linha que eu comentei com vocês, de não deixarmos lá para o finalzinho, né, só para cumprir o propósito do fórum, né, vamos postar com antecedência, porque dá tempo dos demais colegas refletirem, pensarem, formularem sua própria argumentação. Então essa é a minha primeira observação, de reforçar aí o convite para todos entrarem então no fórum e agregarem, né, seus comentários. Bom, na aula passada nós trabalhamos o tema, né, relacionado ao desenvolvimento territorial, um pouco a origem da noção, digamos assim, os principais conteúdos que estão associados a essa ideia de desenvolvimento territorial, que é um dos eixos da nossa disciplina, né? Então eu queria, antes de passar para a aula de hoje, que vai, digamos assim, aprofundar um pouco mais ainda essa discussão do desenvolvimento territorial, eu queria ver se eventualmente alguém ficou com alguma dúvida ou algum comentário a partir de alguma leitura, de experiência própria, do que viu na vivência, né? Embora a vivência de vocês tenha sido bastante prejudicada, mas pode ser que vocês tenham percebido algum elemento lá no município de Biguaçu que esteja associado a essa ideia do desenvolvimento territorial. Então, eu gostaria de ver se alguém se alguém tem algum comentário sobre o tema da aula passada. Silêncio geral. Ninguém tem, então. É isso? Francisco está digitando alguma coisa, vamos aguardar. Pois não, Francisco, abre o microfone e pode falar. Thaís. Ah, você não tem. Tá bom, eu tinha entendido que você tinha. A Thaís também respondeu que não tem, tá certo. Eu que estava na expectativa que você estivesse para a gente poder comentar. Mas que bom, é sinal de que vocês compreenderam, digamos assim, a ideia desse enfoque do desenvolvimento, né? Essa ênfase para o território, para as iniciativas locais, para a participação dos atores enquanto agentes promotores do desenvolvimento, né? Bom, nós vimos na aula passada que uma das condições e mesmo característica do desenvolvimento territorial é que num dado espaço geográfico exista uma significativa densidade de instituições que atuam a favor do desenvolvimento, né, atuam no sentido de promover projetos de desenvolvimento, né? Então, o tema das instituições é um tema diretamente ligado ao desenvolvimento territorial, né? Se nós não tivermos instituições rurais, né, presentes no espaço rural, qualificadas,
pouco adianta ter políticas externas, ter orientações de como fazer desenvolvimento, se os atores locais são desarticulados, mal representados pelas suas organizações representativas, assim por diante. Então eu elaborei, né, aquela síntese das instituições do desenvolvimento, aquele documento que tem as principais siglas, uma página inicial que faz algumas referências à importância das instituições para o desenvolvimento rural. E aí, de novo, a mesma pergunta, assim, alguém chegou a dar uma olhadinha, ficou compreensível o que consta ali naquele documento? Alguma dúvida? Vocês fizeram até mesmo uma tarefa sobre o tema, né? Vocês teriam algo para comentar? Oi. O site? E você tentou entrar direto, assim, sem não pelo link ali do Moodle, mas entrar direto, abrir uma página? Ah, mais alguém teve esse problema? Mariana, passei pela mesma situação. Bom, você que falou, Thaís, mas na primeira vez que entrei tinha dado, não está abrindo mais. Opa, eu entrei semana passada e estava ok, abri agora e não funcionou. Ah, ah. Ah, legal, te agradeço, Francisco, pelo estar ali no chat, os colegas que puderem dar uma olhadinha, tá? Eu não entrei nessa semana, eu acessei ali quando preparei a disciplina, quando recentemente eu dei uma aula comentando dos ODS, eu entrei, e estava funcionando bem. Agora eu vou dar uma olhadinha se às vezes está em manutenção, né? Porque isso de certa forma prejudica aí o fórum. Aí eu me comunico com vocês me comunico ali por mensagem, tá? Eu vou verificar para ver o que pode ter acontecido ou estar acontecendo. A única possibilidade é que porventura eles estejam fazendo manutenção, atualizando o site, mas eu não recebi nenhum comunicado deles, tá? Então, isso deixamos hoje mesmo, se eu puder, eu já dou uma olhadinha e retorno para vocês. A dica do Francisco é boa, ali o site que ele postou, tá? E não esqueçam também que vocês têm, eu indiquei 2 textos, né, do Favaretto, que ele discute a importância dos ODS, na visão dele, evidentemente, para promover o desenvolvimento rural. Então, se por um acaso o site estiver em manutenção, nós continuamos com o mesmo propósito aí do fórum, aí vocês lendo os textos, que é bem legal, assim, são bem instigantes, assim, uma visão bem positiva em relação à possibilidade dos atores territoriais locais se apropriarem dos ODS enquanto uma ferramenta para qualificar os seus projetos de desenvolvimento e mesmo busca de recursos externos, né, a partir digamos assim, da incorporação em seus projetos desses objetivos do desenvolvimento, tá? Mas em relação às instituições rurais, que é um documento, é um documento em PDF que está postado ali na disciplina, vocês chegaram a dar uma olhadinha nesse? E se tiveram alguma dúvida, foi o documento que vocês deveriam ter utilizado para fazer a tarefa, né, para responder aquelas 4, 5 questões. Tudo compreensível, tá ok? Seria bom que eu fizesse uma recapitulação, o que vocês acham? Mariana, tudo certo? Alguém mais sobre o tema das instituições?
Ah! O que é? Tira a tua dúvida. Eu errei a questão do pronome. Hum. E aí, falava sobre. Pronaf é a principal política pública de extensão rural. Isso, é. Você respondeu verdadeiro, é isso? Isso. É. Essa vai falar mais. Não, pois é, o Pronaf é a principal política de crédito rural. Tá? Ah, sim. É claro que os extensionistas rurais, a extensão rural, são, digamos assim, os atores mais bem colocados para executar o Pronaf, né? Mas ele, enquanto logotipo, digamos assim, ele é uma política de crédito rural. Tá? Estou vendo que mais pessoas tiveram esse problema, né? Mas tranquilo, tá aí também para a gente aprender, né? Sim, sim. Era pra ter prestado mais atenção. É, é uma outra, digamos, a extensão rural é de outra natureza, né? A gente pode até depois discutir, mas é uma política pública que visa, digamos assim, complementar nos estados e nos municípios a criação, a constituição de um corpo técnico qualificado para interagir com os agricultores, pescadores, comunidades tradicionais, né, com o propósito de fomentar o desenvolvimento. Né? São os burocratas lá na ponta, né? A política de extensão rural é disponibilizar profissionais, burocratas do nível de rua que nós vimos na primeira. Não, isso eu vi, desculpa, estou confundindo. Isso eu discuti numa outra disciplina, que nós lemos um texto que associa os extensionistas rurais com essa ideia de burocratas de nível de rua, né? No sentido que são eles que estão lá a campo executando políticas públicas. Alguém mais? Não? Eu vou dar uma breve recapitulada para vocês, né, embora o documento esteja disponível, começando por esses mecanismos do bom funcionamento, né, das instituições. Tá? Então, assim, primeiro um breve comentário da diferença entre instituições e organizações que às vezes gera confusão, se são sinônimos, se são diferentes, né? Do ponto de vista teórico, existe uma diferença sim. Para resumir para vocês, a ideia de instituição é mais amplo que a de organização. Nós podemos dizer que toda organização é uma instituição, mas nem toda instituição é uma organização. Por exemplo, uma lei ou uma norma informal que rege o funcionamento de uma comunidade, ambas são instituições, mas não são organizações. Né? As organizações seriam propriamente uma associação, uma cooperativa, uma empresa pública, né? E seria uma organização. A instituição é maior, ela abarca as organizações. Tá? Então, para que as instituições e organizações funcionem bem, é fundamental que cada instituição tenha a definição dos seus limites, ou seja, saiba até onde quer e pode ir, né, para não ir além e não dar conta do que se propõe a fazer, que dentro das suas regras de funcionamento esteja bem claro que a participação e como se dá a participação dos demais membros que fazem parte dessa organização ou instituição. Essa terceira, gente, é bem importante, principalmente nas ações coletivas, né, que inclusive a gente viu na aula passada, né? Toda instituição que tem assim, um bom histórico de funcionamento, ela prevê sanções gradativas a transgressores e oportunistas. Vejam que a palavra gradativa aí não é o acaso, tá? Não se trata de qualquer deslize com um associado, com um membro da organização, cometa dele ser eliminado do quadro social. Não. Mas se isso for recorrente, né, se ações oportunistas desse membro for recorrente, ele tem que aos poucos ser punido, né, seja advertido. Se no extremo da situação
tiver que eliminar do quadro social, isso normalmente serve de exemplo para que os demais não transgridam e não adotem posturas oportunistas em relação ao coletivo, né? Uma outra questão, especialmente aí se vocês no futuro forem dirigentes, né, de alguma organização, é a importância da comunicação e a informação. Sempre que vocês tiverem que, porventura, tomar uma decisão que algo não pode ser divulgado para os demais associados, isso não é bom que os demais saibam, fiquem sabendo que tem alguma coisa errada na gestão que vocês estão adotando. A princípio, todas as informações elas devem ser de conhecimento de todo o quadro social de uma organização. E o quinto ponto, que vai ser o tema da segunda parte dessa aula, são mecanismos para mediar conflitos. Tá? Todas as instituições e organizações, ela, ao longo da sua história, no seu funcionamento, vai ter situações de tensão e de conflitos e que precisam ser mediados, precisa se encontrar uma solução sob pena da organização sofrer cismas, né, rachas, divisões que às vezes poderiam ser resolvidos por meio da negociação e o diálogo. Tá? Então são princípios, regras gerais, mas que é importante a gente ter em mente quando a gente fizer parte de alguma organização onde tem que compartilhar decisões com outras pessoas. Bom, aqui são só listagens, digamos assim, das principais organizações que atuam no meio rural aqui de Santa Catarina, né? Começando pelo aparato público da Secretaria de Estado da Agricultura, ali está errado, da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural. Então, de longe, gente, a principal organização catarinense que atua no meio rural, que atua com o desenvolvimento rural, é a IPAGRE, tá? A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. É considerada uma das melhores empresas na esfera nacional, da esfera pública de extensão e de pesquisa. Tá? Em 1990, até 1990, a extensão rural era feita pela Acaresc. Eu fui, inclusive, funcionário da Acaresc antes de entrar na universidade. E em 1990 se deu a fusão entre a Acaresc com a empresa pública de pesquisa. Tinha uma outra organização que era uma espécie de Acaresc para Acarpesc, que era específico para pesca e aquicultura. Aí foram fundidas numa única empresa no início dos anos 90, e essa empresa é a IPAGRE, a nossa vizinha ali do CCA, né? Basta atravessar a rua, estamos na IPAGRE. Secretaria da Agricultura fica, dependendo de como vocês se posicionarem, mas olhando para a rodovia, fica do lado esquerdo do CCA, ou seja, nós estamos no meio aí, né? A escola de agronomia, digamos assim, o CCA, ele nasceu e foi localizado ali no Itacurubi justamente porque ele nasceu com bastante apoio dos órgãos públicos do governo do estado. O CEPA, Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, ele é ligado à IPAGRE, ele também funciona do lado esquerdo, ali no mesmo prédio da Secretaria de Agricultura. Em um semestre normal, eu sempre organizo uma visita ao CEPA, os colegas do CEPA nos recebem, apresentam as principais atividades políticas que eles acompanham. Então, é um centro que se volta, né, para as políticas públicas e o planejamento agrícola do Estado. Existia em todos os estados, e na maioria dos demais estados foi extinto essa organização aí, e aqui em Santa Catarina foi mantida, e embora ela funcione separada do restante da IPAGRE, mas ela oficialmente está ligada à IPAGRE. A terceira organização é a SIDASC, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, também está no Itacurubi, mais à esquerda do que a Secretaria da Agricultura, né? Fica do outro lado da rua da Secretaria da Agricultura. E a SIDASC, entre as ações que ela tem,
ela tem uma função muito importante que é a função da vigilância sanitária, né, ligada às agroindústrias, aos animais, né, a produção animal de Santa Catarina, animal e vegetal, né, mas a animal é que demanda, bom, todas demandam, mas em função das nossas agroexportações, Santa Catarina, né, é muito respeitada no cenário nacional pela exportação de suínos, aves, né, então a cidade que tem uma função extremamente importante, né, e é ela que também coordena todos os sistemas de vigilância sanitária, seja ele municipal, estadual e mesmo o federal. Tá? Eu coloquei o CD Rural, Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e as câmaras setoriais, mais para conhecimento de vocês de que existe, mas não funciona. Tá? Então teve alguns anos atrás que o CD Rural chegou a ser muito ativo, vários colegas meus, eu inclusive fazia parte de uma ou de outra câmara setorial, e depois aos poucos isso foi se esvaziando e hoje só existe, digamos assim, no papel, mas não tem uma funcionalidade no dia a dia, digamos assim. Tá? Bom, aqui o mapa, né? No plano, eu esqueci de dizer que aqui no estado de Santa Catarina existe também uma superintendência do mapa, né? Como existia uma delegacia do antigo MDA, que foi extinto depois de 2016, né? Então, o mapa hoje, antes, então, nós tínhamos 2 ministérios para a agricultura, né? Chegamos a ter 3, porque em um dado momento teve inclusive o Ministério da Aquicultura e Pesca, né? E hoje é uma das secretarias do mapa. Então, o mapa tem 7 secretarias, a primeira delas eu negritei, coloquei em negrito, justamente porque é nela que estão as principais funções, ações que antes estavam no MDA. Tá? Então, a Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo é uma espécie de o que sobrou do MDA. Tá? Secretaria Especial de Assuntos Fundiários também pegou uma parte das funções do MDA. O MDA tinha uma secretaria específica para a questão de assuntos fundiários. E é uma secretaria que se volta muito mais para as regiões de fronteira, né, Amazônia, Centro-Oeste, e com pouca atuação nos demais estados, especialmente aqui nos estados do Sul. A Secretaria de Política Agrícola é onde está o Sistema Nacional de Crédito Rural. Né? Então o PRONAF, se vocês me perguntarem onde está o PRONAF, o PRONAF está na Secretaria de Política Agrícola, com um diálogo, né, com, digamos assim, a coparticipação da Secretaria da Agricultura Familiar e do Cooperativismo. Tá? A Secretaria de Defesa Agropecuária é uma grande secretaria, né, que coordena, tem parceria, no caso aqui de Santa Catarina, com a SIDASC. Né? Então tem essa função da defesa, seja a defesa animal, sanitária animal como vegetal. Secretaria da Agricultura e Pesca, era o antigo ministério, já era no passado do mapa, virou ministério e agora retornou para o mapa. Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, uma das ações que está dentro dessa secretaria que tem uma certa interface com a agricultura familiar são as indicações geográficas, mas eles têm várias outras ações específicas, né? Não se limitam a isso, então a ideia é que seja um espaço aí de inovação, né? de geração de inovações para o meio rural, além do tema específico da irrigação. Né? Como vocês sabem, a agricultura é o setor que mais consome água, né? Então o tema da irrigação é um tema bastante caro dentro do mar. E, por fim, a questão das agroexportações, né? Secretaria de Comércio e Relações Internacionais. Bom, assim, a ideia aqui é só de vocês terem contato, saberem dessa estrutura, né? E depois cabe entrar no site, pesquisar mais a fundo que tipo de ações eles têm, né? Mas é hoje um ministério que responde antes, quem trabalhava com a agricultura familiar se dirigia
ao MDA. Né? O MAPA era pontual. Né? Eram algumas outras políticas que não estavam no MDA e estavam no MAPA. Agora não. Agora o MAPA é o ministério que responde exclusivamente pela agricultura, independente do tipo de agricultura. Bom, aqui no sindicalismo rural, gente, eu queria detalhar um pouquinho mais, porque eu sei que isso gera muita confusão, sabe? É confuso e é complexo, mas é assim a realidade. Né? Então eu comecei listando os 3 tipos de sindicatos que podem existir no município. Tá? O STR, o SR e mais recentemente a SAF, o Sindicato da Agricultura Familiar. Tradicionalmente eram os 2 primeiros. Qual que era a ideia? No Sindicato dos Trabalhadores Rurais estariam os agricultores familiares e os assalariados agrícolas. E no sindicato rural estariam os agricultores patronais, aqueles que assalariam, né, que contratam operários, funcionários, seja de forma temporária, seja de forma permanente. Tá? Mais recentemente, coisa de 15 anos, surgiu o SAF, o Sindicato da Agricultura Familiar. O SAF é um racha dos sindicatos dos trabalhadores rurais, tá? Dos STRs. E também, como nós vamos ver na esfera estadual, da FETAESC. Então, até uns 10, 15 anos atrás, o que hoje o Sindicato da Agricultura Familiar, eles estavam dentro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Politicamente houve desajustes e desacertos e eles criaram uma organização própria. Na esfera estadual, os STRs estão dentro da FETAESC. Normalmente, eu não sei como é que foi esse semestre, né, que foi todo atípico, digamos assim, mas normalmente a organização da vivência ali em Biguaçu sempre contou com o apoio da FETAESC, né? Fica lá em São José a sede da FETAESC. Então a FETAESC ela federa os sindicatos dos trabalhadores rurais. Os SR, os sindicatos patronais da agricultura, eles estão filiados na FAESC, Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina, cuja sede fica ali na Agronômica, tá? Ali pertinho da casa do governador. Tá? Então é uma federação sindical patronal da agricultura. Mais recentemente, 10, 15 anos para cá, surgiu a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, a FETRAF, inicialmente se chamava FETRAF Sul, porque o início da FETRAF foi aqui na região sul. Tá? E a FETRAF Sul congrega, então, os sindicatos da agricultura familiar e, como eu comentei, a FETRAF é uma dissidência da FETAESC. No plano nacional, nós temos a CONTAG, que federa a FETAESC, que por sua vez representa os sindicatos dos trabalhadores rurais. Tá? A CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, é a confederação patronal, a confederação do agronegócio. Não sei se vocês viram agora que teve essa polêmica aí do CONAMA, né, que revogaram várias portarias ligadas ao meio ambiente. Uma das instituições que estava lá no CONAMA representando a agricultura é a CNA e não a CONTAG. Tá? A CONTAG foi uma das que ficou de fora aí, né? O CONAMA tinha acho que 90 instituições, houve uma diminuição e a CONTAG saiu de fora e ficou só a CNA. Tá? A FETRAF criou a FETRAF Nacional, então hoje a agricultura familiar ela tem 2 representações na esfera federal. Uma é a CONTAG e outra é a FETRAF Nacional. E bem mais recentemente foi criada a CONTAR, que são dos trabalhadores e trabalhadoras assalariadas. Né? A CONTAR, os assalariados, como eu falei para vocês, sempre estiveram dentro da CONTAG, mas sempre também estiveram muito mal representados, sempre foi uma coordenação muito fraca dos assalariados rurais. E a ideia, tem uns 10 anos, foi de criar, quem sabe até um pouco menos, criar
uma confederação específica para aquelas pessoas que não são agricultores, mas eles trabalham na agricultura, eles prestam serviço na agricultura, eles têm carteira assinada, né, por algum agricultor, seja ele familiar ou patronal. Tá? Bom, esse é o universo sindical bastante confuso, bastante complexo, muito movimentado por orientações políticas, né, muitas disputa entre essas diferentes organizações e que no nosso dia a dia como profissionais da agricultura a gente vai estar lidando ora mais com um, ora com dois, três dessas organizações. Isso ficou claro para vocês, gente? Alguma dúvida sobre essas organizações, sobre a importância delas nas políticas, ações de desenvolvimento? Não? Todo mundo é expert em organizações rurais, então. Posso continuar? Alguém me sinaliza aí se estão me ouvindo, está tudo ok? Está falhando aqui o Renê. Alguém também está sentindo isso? Thaís também, aqui também, uau! Deixa eu ver como é que está a minha internet aqui, gente. Será que estou mal de internet? Ela não está das piores. Bom, estabilizou agora. Espero que a gente possa continuar. Vamos lá. Bom, aqui são as ONGs, tá? Pois não, Francisco? Pode falar, Francisco. Pois não? Pode falar. Não estou te ouvindo. Escuto, agora escuto bem. Sim. Olha, Francisco, é óbvio que quando se criou o MDA, todo mundo acha que o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, foi criado no governo Lula, mas não foi. O MDA foi criado no governo, no segundo mandato do FHC, do Fernando Henrique Cardoso. Tá? E foi criado por uma razão política. Foi num momento que houve dois massacres, grandes massacres de trabalhadores rurais sem terra, Curumbiara e agora me foge o outro nome. Houve uma repercussão negativa muito grande naquele ano. Isso foi em 96, 99. Houve uma repercussão negativa muito grande na esfera internacional, que começaram a pressionar o Estado brasileiro, o governo brasileiro, para que desse resposta, né, aos massacres que tinham acontecido, inclusive com a participação da polícia militar, né? E aí o governo Fernando Henrique, a resposta política que ele deu foi criar um ministério específico para a agricultura familiar e para a reforma agrária. Tá? O MDA, ele além de ter as políticas, digamos assim, de desenvolvimento rural, ele também trouxe com ele o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é, até hoje, a organização nacional responsável pela política da reforma agrária. Então o MDA tinha um conteúdo
político muito grande, muito forte, digamos assim, e nunca foi aceito facilmente pelos demais segmentos ligados ao agronegócio, porque representava uma cisão, um enfraquecimento ao poder da CNA, por exemplo, da Confederação Nacional da Agricultura, de coordenar o conjunto das ações e das políticas que seriam executadas no meio rural. Então, a CNA e outros segmentos ligados à chamada agricultura patronal, digamos assim, sempre viram com maus olhos, digamos assim, essa divisão em dois, até três, né, quando a aquicultura e a pesca também saiu do mapa, né? Então era uma demanda política e agora, nesse contexto político, né, digamos assim, de recuo em relação às políticas que vinham sendo feitas para a agricultura familiar, eles voltaram a ter esse poder, né? Voltaram a ter esse poder. E é evidente que enfraquece as organizações ligadas à agricultura familiar. Né? Você vê a CONTAG, que é uma grande confederação, é considerada uma das maiores confederações da agricultura familiar do mundo, só perde para a China, para a Índia, para a Rússia, que também tem organizações maiores, né? Mas a CONTAG sempre teve uma expressão política muito importante aqui no Brasil. Hoje, antes ela fazia parte de vários conselhos estaduais, de vários fóruns de discussões que se tinha de negociação com o governo federal. Hoje ela está de fora na maioria deles, né? Então, sem dúvida, é um setor, um segmento social aí que perdeu espaço, né? E que precisa voltar, né? A minha avaliação própria, eu acho que né, esses 20 anos aí de governos, digamos assim, do campo progressista, tornou as organizações da agricultura familiar quase que como executores de políticas públicas. E agora eles precisam voltar a ser organizações que pressionam o Estado, que demandam novas políticas. Então nós estamos em uma fase de transição que a gente não sabe muito bem até que ponto essas organizações da agricultura familiar vão ter força suficiente para reconquistar espaços que eles perderam, né? Então, assim, a resposta que eu te daria é muito mais na esfera da política. Assim, os segmentos da agricultura familiar perderam campo de ação, perderam políticas, perderam espaço político, tá? Outro segmento de organizações rurais muito importante, gente, embora sejam organizações pequenas do ponto de vista da infraestrutura, do número de pessoas que trabalham, mas são as ONGs, são organizações com vasto histórico aqui no nosso estado, organizações muito ativas que normalmente inovam com os projetos que coordenam, que levam adiante, né? E a mais antiga que nós temos em Santa Catarina é o Vianney, Centro Vianney de Educação Popular, com sede em Lages. Tá? A maioria dessas organizações aqui tem uma orientação muito forte, muito próxima, digamos assim, são protagonistas, são atores ativos do movimento agroecológico, né? São essas organizações que foram ao longo do tempo, desde o lado dos anos 80, o Vianney, por exemplo, foi criado em 81, se não me engano, 82, já tinha uma discussão da agricultura alternativa, que hoje é o que nós chamamos de agroecologia. Tá? Outra organização, outra ONG, embora eles não gostem de ser chamado de ONG, mas não deixa de ser uma organização não governamental, é a APACO, Associação dos Pequenos Agricultores do Oeste Catarinense, tem sede em Chapecó, e tem um belíssimo trabalho lá na região, dentre outras coisas, ligadas às agroindústrias familiares. Hoje a APACO é gestora de uma marca coletiva, a marca Sabor Colonial, e tem diversas agroindústrias, agora me fugiu o número, mas se não me engano é quase 200 agroindústrias familiares, né, que a PACO coordena, e várias delas com orientação agroecológica. O CEPAGRO, né, que vocês conhecem,
está dentro do Centro de Ciências Agrárias, né, o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo. Foi criado no início dos anos 90, eu trabalhei no CEPAGRO. Eu poderia dar uma aula aí só sobre os vários projetos que o CEPAGRO de alguma forma auxiliou digamos assim, a elaborar, a conceber, né, todos os projetos extremamente inovadores. Um deles que eu trabalhei foi do cooperativismo de crédito rural. Então, hoje tem um dos sistemas de cooperativismo de crédito rural, que é o sistema Cressol, o cooperativismo de crédito solidário, que nasceu aqui dentro do CCA, nasceu numa parceria entre profissionais do CEPAGRO com professores e alunos, né? Vários, depois que eu entrei como professor, vários alunos que eu orientava foram trabalhar nesse sistema de cooperativismo. Mas foi assim também com a criação da Rede Ecovida, tá? A Rede Ecovida, que é um sistema de certificação da agricultura orgânica, um sistema participativo, também foi gestado, teve uma participação destacada do CEPAGRO, em parceria com as outras ONGs. E aí nós temos a Premab, que é a Associação de Preservação do Meio Ambiente do Alto Vale do Itajaí, a Agreco, que é outra ONG, uma associação de agricultores das encostas Serra Geral, com trabalhos muito interessantes na área da agroecologia, da agroindústria de pequeno porte, do agroturismo, né? A acolhida na colônia também nasceu dentro do CCA, e a Agreco é quem deu suporte para que a acolhida na colônia se expandisse no estado. Tá? No plano federal, eu só coloquei aqui a SPTA, Assessoria e Serviço a Projetos de Tecnologia Alternativas, que é, quem sabe, a ONG nacional mais antiga de atuação no meio rural, e desempenhava, hoje menos, uma função muito grande, na época ali, ainda no período da ditadura militar, de captar recursos externos para que as demais pequenas ONGs pudessem funcionar. Tá? Então, as não governamentais continuam ativas, são organizações muito importantes, são inovadoras, a meu ver, sabe? Vários projetos assim que não aconteceriam se ficasse sob a responsabilidade do Estado. Né? Quem sabe a Rede Ecovida seja o exemplo mais claro. Né? Hoje existe uma lei nacional que reconhece esse tipo de certificação graças a essa intervenção dessas pequenas ONGs. Tá? Bom, os movimentos sociais no campo, né? Todo mundo sabe, não preciso aqui ficar comentando a importância que teve e tem o movimento dos sem terras, né? Se hoje nós temos 1/4 da agricultura familiar brasileira, já coloquei isso para vocês, né? 1.200.000 agricultores familiares, estabelecimentos familiares são ligados aos assentamentos da reforma agrária, e isso muito graças à pressão política que o MST exerceu e ainda exerce no meio rural. Né? Mas também temos o movimento das mulheres camponesas, né? No início eram mulheres agricultoras, politicamente mudado para essa denominação camponesa, movimento dos atingidos por barragens, movimento dos pequenos agricultores, e no plano internacional a Via Campesina, né, que reúne todos esses movimentos e sindicatos ligados a povos tradicionais e à pequena agricultura. Então essa, gente, é uma recapitulação assim que eu queria fazer para vocês das instituições e organizações rurais, tá? Chamar a atenção assim que não tem nada de errado de vocês não conhecer todas essas organizações, dada a complexidade, mas é uma esfera que aos poucos vocês precisam ir se habituando, sabendo do que se trata, né? E aquele documento que eu organizei para vocês irem se familiarizando aí com as siglas, com os nomes, se é um sindicato, se é ligado à cooperativa, se é do Estado, se é do universo da sociedade civil e assim por diante. Tá ok? Questões? Dúvidas? Posso ir adiante? Professor, eu tenho uma questão Pois, em relação ao movimento das margaridas, sim. que na matéria de políticas públicas a gente tinha visto como esse movimento teve peso, no sentido de a gente teve
Sim, Eu não entendo muito bem se ele faz parte do movimento das mulheres campesinas, se não faz parte. não, faz parte, faz parte. A ideia do movimento das margaridas é não se limitar exclusivamente ao tema digamos, das mulheres agricultoras, né? É incluir também outros movimentos ligados às mulheres que não só o rural e agrícola, né? Mas o movimento das mulheres camponesas faz parte e eu não conheço assim a fundo, mas quem sabe, uma das principais forças políticas, sabe? Aqui em Santa Catarina, é, no oeste, extremo oeste do estado, o movimento das mulheres camponesas sempre foi muito forte, sabe? Muito, especialmente ligado ao tema da agroecologia. Eu diria até mais do que você citou ao crédito, ao Pronaf, mas eu diria que o movimento das mulheres camponesas está mais ligado à agroecologia. Claro, aí reivindica crédito, outras políticas, sabe? Mas é uma organização muito forte, muito ativa. Tem muitas, as agroindústrias familiares, por exemplo, tem muitas mulheres que estão à frente desses empreendimentos, sabe? É bem interessante esse movimento social. Já foi mais ativo, sabe? Não sei se é impressão minha, assim, me parece que houve uma certa... A leitura que eu faço, Mariana, é que quase todas as organizações rurais ligadas à agricultura familiar estão passando por uma fase assim de ter que se reconstituir, reformatar, sabe? Porque agora tem que mudar de postura. Agora eles não têm mais canais que eles tinham de negociação com o Estado brasileiro, né? Então ficaram 15, 20 anos tendo esses canais e agora não tem mais. Então ou se reestruturam ou tendem a se desmobilizar, né? Eu tive essa impressão também, professor, quando a gente estudou dentro dessa matéria de políticas públicas, agora eu não lembro quem eram os autores do texto, mas era sobre as três gerações Ah, sim, da, das políticas públicas. familiar, né? É. Isso, das políticas públicas. Uhum. E eu fiquei nessa questão quando a gente leu, tipo, bom entender o histórico até então, mas aqui, como que a gente está agora, né? Porque a gente estudou um pouco dessa questão da soberania e da segurança alimentar, que são questões muito atuais, mas realmente, eu não sei se era uma impressão errônea minha, eu queria entender mais sobre a realidade, como é que estava. E, na verdade, não tem nem muito o que questionar, né? É só a Uhum. gente olhar lá para fora, olhar como é que está a política do país para entender um pouco sobre isso. Inclusive nós vamos retomar essa discussão dessas três fases, três ciclos de políticas públicas aqui nessa disciplina. Esse texto que você menciona é da Kátia Grisa e do Schneider, que são dois professores lá da URGS de Porto Alegre. Mas, de fato, a questão assim, não disseram, não dizem nada para o agora, é porque o agora ainda está sendo pensado, ainda a gente não compreendeu muito bem como é que vai se dar o comportamento das organizações da agricultura familiar, sabe? Então, vai levar um certo tempinho aí para a gente ter mais claro que tipo de políticas o governo vai manter, vai criar alguma nova, né? Então precisamos dar tempo ao tempo, viu, Maria? Tá? Gente, eu vou, se ninguém mais tiver questionamentos, assim, algum comentário, eu vou entrar na segunda parte da aula, que tem a ver com esses dois conceitos, capital e conflitos sociais. E aí eu queria dizer passar uma informação para vocês, que é a seguinte: eu normalmente dou essa aula, abordo esse tema com uma certa frequência também com profissionais, pessoal que já está a campo há mais tempo, sabe? E eu percebo assim uma grande diferença quando eu faço essa discussão com colegas que já têm uma vivência de campo, em comparação a quando eu faço com vocês, com alunos de graduação. E é claro, isso tem muito a ver ao fato desses colegas que estão a campo entenderem especialmente a importância dos conflitos sociais nas ações de desenvolvimento.
vocês não têm essa dimensão porque falta essa experiência de campo. Então eu gostaria assim que vocês não subestimassem a importância desse debate, porque quando vocês forem eventualmente profissionais, agentes de desenvolvimento, vocês logo vão perceber o quanto vocês vão gastar, empreender energia para lidar com as situações de conflitos e tensões no meio rural. Então o convite para vocês que eu faço aqui é dizer o seguinte, olha, integrem na caixinha de ferramenta de vocês essa ideia de que quem for trabalhar como extensionista rural, ou se preferirem agentes de desenvolvimento rural, precisa lidar com conflitos, não basta conhecimento técnico. Conhecimento técnico é importante, mas ele sozinho não é suficiente. Tá? Então, assim, guardem essa ideia, mesmo que vocês, de repente, agora, aqui, nesse momento, não tenham toda a dimensão da importância desse tema, porque eu tenho certeza absoluta que no futuro profissional de vocês, esse tema vai fazer todo sentido. Tá? Bom, na aula passada eu apresentei para vocês essa ideia aqui de que o território é algo que muda constantemente, né? Não é algo estático, não é uma base física, o território é feito por atores rurais e essas mudanças estão estreitamente ligadas aos acordos, jogo de poder que esses atores estabelecem entre eles. E aí essas duas noções são extremamente importantes, capital social e conflitos sociais. E um não elimina o outro. Tá? Uma ação de desenvolvimento ao mesmo tempo pode gerar capital social, como também vai estar constantemente permeada por conflitos sociais. Então, o que é capital social? Tá? O autor que eu me baseio é aquele que eu já fiz referências na aula passada, que é o Putnam. Tá? Então, nós estamos normalmente acostumados a associar capital a capital econômico, né? A dinheiro, finanças, patrimônio, mas aqui a ideia é outro tipo de capital. Tá? É um capital que pode ser definido como estoque de regras de reciprocidade e sistemas de participação cívica. Né? Então é um capital que está no plano da organização, né? No plano das trocas, da solidariedade entre as distintas organizações e pessoas. Né? Aí o autor diz que nós podemos encontrar a chamada reciprocidade específica e a difusa. A específica, normalmente, se a vivência de vocês tivesse permitido um maior convívio com os agricultores, vocês iriam provavelmente verificar que é aquela troca de dias, né? Eu vou dar uma ajuda na tua propriedade, vou te ajudar a fazer, em regiões produtoras de leite, é muito comum ajudar a fazer forragem, depois você vem e me retribui, com o mesmo tempo que eu fiquei na tua propriedade, você retribui na minha propriedade. Mas o mais importante é a difusa, tá, gente? É aquela reciprocidade que se dá entre pessoas e organizações e que fica uma espécie de dívida social. Tá? Eu fico em dívida com o outro e em algum momento eu vou retribuir e o outro sabe que pode contar com a minha retribuição. Então, esse estoque de regra de reciprocidade é que pode ser, né, que caracteriza, que define o que é capital social. Uma das propriedades assim bem diferenciadora do capital social em relação ao capital econômico, que diferente do capital econômico, ele não é um bem privado, ele é um bem público. Tá? É um território, um município, uma comunidade que tem capital social, e não a pessoa individualmente. Tá? Então, esse tipo de capital se encaixa no que se convenciona chamar de recursos morais, tá? Onde a oferta desse capital aumenta com o uso e ela reduz com o desuso. E a maneira da gente criar esse capital social é por meio de ações coletivas e cooperadas. Tá? O capital social é um subproduto de outras atividades sociais. Então, quando um grupo de agricultores, de empresários,
criam uma cooperativa, uma associação, um condomínio, realizam compras coletivas, organizam um grupo de máquinas e assim por diante, eles estão criando capital social. Essas organizações, esse ato de cooperar, vai acumulando capital social no território onde eles atuam. O elemento principal do capital social é a confiança. Tá? Para existir capital social, eu preciso confiar nos meus pares. Né? Lembra aquela história que eu falei de adotar sanções para relações oportunistas? Está diretamente ligado a essa situação aqui de gerar confiança. Por exemplo, se eu fizer parte de uma organização onde a maioria dos cooperados adotam posturas oportunistas, essa organização não vai gerar confiança entre os seus pares, ao contrário, né? Ela pode, inclusive, ter um efeito negativo na criação de capital social. Então, a confiança está diretamente ligada a essa ideia de círculos virtuosos, né? Você inicia com um grau de cooperação, gera uma certa quantidade de confiança, que gera mais cooperação, que gera mais confiança, tá? Bom, isso é tudo muito bonito, digamos assim, né? Funciona bem, mas tem uma situação aí que pode complexificar essa formulação um tanto linear que eu estou apresentando para vocês. Tá? É o fato do capital social coexistir com conflitos sociais. Tá? Uma coisa não descarta a outra. Tá? E às vezes uma organização que está indo muito bem, funcionando e gerando capital social, daqui a um pouco surge um fato novo, surge uma situação conflituosa e pode pôr tudo a perder ou desgastar muito essa organização se não for bem mediada essa situação de conflito. Né? Então, um autor que eu trabalho bastante com esse tema do conflito, ele diz o seguinte: a experiência em lidar com conflito define o grau de integração da sociedade moderna. Tá? Os conflitos, eles são elementos formadores das comunidades e sociedades. No meio rural, e aí eu não saberia dizer com certeza o porquê, mas durante muito tempo, diversas organizações que atuam no meio rural deixaram de lado esse tema dos conflitos. Era como que se falar de conflitos estaria se falando mal do trabalho deles, das comunidades rurais e dos agricultores familiares. No mundo empresarial, lidar com conflitos é um tema que, inclusive, existe curso de mestrado, de técnicas para lidar, existe formação de pessoas para saberem lidar com conflito. Tá? Nós estamos atrasados nesse debate, mas assim é crescente já a preocupação das organizações de apoio à agricultura familiar e mesmo as organizações dos agricultores familiares em criar esses mecanismos, né, em estar atento para lidar com as situações de conflitos. Então o Richman diz o seguinte: os conflitos são fator de socialização e produtor de integração e coesão social. São verdadeiros pilares dessas sociedades, ou seja, não existe sociedade sem conflitos, tá? Essa coisa de que a união faz a força, precisamos nos unir, ok, precisamos sim, precisamos gerar capital social, mas estejamos atentos para as disputas, os interesses de grupos, tá? As situações onde o recurso não atende todo mundo, bom, e aí como é que se decide, se define quem vão ser os beneficiados, né? Tudo isso é gerador de conflito. Então, para ele, conflito social pode ser cola ou solvente de capital social. Cola, quando ele é bem resolvido, ele é bem negociado, ele fortalece o capital social. Quando ele, por alguma razão, não é bem negociado, ele dissolve capital social, ele gasta capital social. Tá? E aí ele diz que cuidar com carinho dos conflitos explica por que determinadas regiões, determinados territórios têm melhores índices de desenvolvimento e outras não. Tá? Sociedades onde não sabem lidar, não têm mecanismo para lidar com conflitos sociais,
muito provavelmente apresentam índices menores de desenvolvimento. Ele classifica os conflitos em dois tipos, divisíveis e indivisíveis, e os conflitos ligados ao desenvolvimento seriam os divisíveis, tá? Aqueles que em italiano se diria que é possível argumentar e negociar, sempre é possível chegar a uma solução negociada, né? Enquanto que os indivisíveis, normalmente ligados a questões étnicas e religiosas, são muito difíceis de encontrar uma solução negociada, né? De Palestina, Israel, etc. O nosso Amartya Sen, lembra dele, né? Ele, no Desenvolvimento como Liberdade, ele fala em conflitos cooperativos, né, que nada mais é do que os conflitos divisíveis do Richman, onde os dois lados podem ganhar. Mas para isso é preciso se estabelecer um acordo, é preciso que se negocie, que essa negociação, se possível, seja documentada, seja acordada e registrada, né? E que existe assim muitas alternativas para encontrar ajuste. Não se tem uma receita, uma solução única. Aí está na maior ou menor capacidade das partes em negociar conflitos, tá? Nas nossas sociedades atuais existe uma alta frequência e grande variedade de formas de conflitos, predomina o tipo divisível, né? Quem sabe hoje no Brasil nós estamos próximos ou chegamos no limiar de uma situação de conflitos indivisíveis, né? Onde a negociação começa a ficar num plano difícil, né? Mas se não, sempre encontramos soluções negociadas para conflitos, ou na maior parte da nossa história. E o conselho que ele dá no final da sua análise, e que para nós, agentes de desenvolvimento rural, é importante que nós tenhamos isso muito claro, é de que não existe soluções definitivas para conflito. Tudo que a gente pode almejar é dar um jeito de sobreviver de conflito em conflito. Ou seja, você sai de uma situação de negociação, você ajusta, encontra, faz um acordo. Por um certo tempo isso funciona, mas a qualquer momento, de novo, pode surgir novas situações conflituosas e que precisam de negociação. Então, assim, o que eu queria deixar para vocês? Olha, deixar como mensagem, né? Aquele discurso fácil de dizer assim, eu sou um técnico, eu sou muito bom tecnicamente, eu não me meto em questões políticas. Para aqueles que pretendem trabalhar como agentes de desenvolvimento, como extensionistas rurais, esse discurso não serve para muita coisa, viu, gente? Porque o dia a dia de um extensionista rural é permeado por essas situações de negociação, de encontrar soluções para disputas e para momentos de tensão e conflito. Tá? Então, em síntese, assim, a aula de hoje queria trazer para vocês essa ideia geral, né, de que cooperação, tá? Ações cooperadas, elas são extremamente importantes em qualquer sociedade, mas especialmente no meio rural, porque é a partir delas que nós criamos capital social. Tá? Agora, não sejamos ingênuos de achar que criar uma cooperativa, criar uma associação, enfim, qualquer organização, um grupo de máquinas, etc., não sejamos ingênuos de achar que isso vai ser tranquilo, pacífico, que não vai ter momentos tensos, momentos que precisa de intermediação no plano dos conflitos. Tá? E que essas duas funções, né, promover a cooperação e mediar conflitos, são funções, são ações que nós, profissionais das ciências agrárias, precisamos incorporar como sendo nossas também. Tá? Devemos ser bons tecnicamente, mas também sermos ativos, digamos assim, nas ações e negociações de conflitos. Queria ouvi-los, saber se ficou muito confuso, se faz sentido essa discussão para vocês. Quem quiser um texto, tem um artigo meu
que é a contribuição da socioantropologia para o desenvolvimento territorial sustentável, que eu discuto esses dois temas, cooperação e conflitos. Então, se alguém quiser aprofundar um pouquinho mais, pode ler esse texto. Tá? E aí eu fico à disposição para dúvidas, comentários, exemplos que eventualmente vocês tenham vivenciado a campo, que vocês conheçam sobre esses dois temas, cooperação e conflitos. Mariana, Professor, pois não. então, eu queria saber mais como, se a gente for atuar nessa área da extensão, como que a gente, se é somente através da experiência, se tem alguma forma de a gente se sentir mais preparado. E queria pedir para disponibilizar esse texto do professor no Moodle, de repente? Ou mandar por e-mail? Tá. Eu acho que ele já está, viu, Mariana? Eu vou dar uma olhadinha e depois te confirmo em que módulo ali que eu até acho que é na aula, deveria estar na aula de hoje, mas já vi que eu posso ter alocado em outro dia, tá? Mas eu te indico sim. Sim, não, tem como você ter uma capacitação, né, sobre esse tema e não necessariamente aprender muitas vezes com os erros, né, no dia a dia, né, e eu te confesso, assim, eu fui um extensionista rural que aprendi no dia a dia, tá? Eu, durante toda a minha formação universitária, eu nunca tive nenhum colega, nenhum professor que tenha me advertido que atuar, né, como extensionista rural ia me colocar, às vezes, em situações extremamente difíceis, assim, a gente gasta muita energia nesse trabalho, sabe? Então eu posso te dizer que não é nem um pouco prazeroso estar envolto em disputas e muitas vezes você é colocado ali no meio sem perceber, né? Quanto mais jovem você mais fácil você é de ser manipulado, né? Pelos atores que estão ali já há muito tempo, né? Então tem cursos, principalmente tem ONGs que trabalham com esse tema da mediação de conflitos, não só sociais, né, conflitos socioambientais, está muito em voga agora, e precisaria estar atento, saber quais são essas organizações, né, e quem sabe quando tiver esse tipo de formação, fazer esses cursos, né? Eu digo assim, você saber teoricamente te ajuda depois a campo, né? A saber que, por exemplo, que aquilo não está acontecendo só contigo, que não é uma deficiência tua enquanto profissional, né? Isso tem a ver com o contexto mais geral das ações de desenvolvimento rural. Mas eu posso eventualmente te indicar, quando às vezes eu fico sabendo desses cursos, indicar para vocês o que está ocorrendo. Tá? Mais alguma questão, pessoal? Eu queria, só para finalizar, quem sabe, dar um exemplo para vocês de uma experiência de criação de capital social que nós tivemos e que tem a ver com o CEPAGRO, com essa ONG que tem sede aí no CCA, tá? No início dos anos 90, 92, 93, nós iniciamos um trabalho de organização de cooperativas de crédito rural lá no oeste de Santa Catarina, que é uma região, digamos assim, pessoal, vocês estão ouvindo? Estou com uma mensagem de sem conexão. Alguém pode só me dizer se voltou? Sim. Ah, legal, legal. Então, nós começamos a organizar essas cooperativas de crédito rural solidárias no Oeste, que é uma região com uma longa tradição de cooperativismo, né? Tradição, experiências positivas e também experiências negativas relacionadas ao cooperativismo. E, em paralelo, nós começamos um trabalho num município aqui da Serra Catarinense, que é São José do Cerrito. Não sei se alguém conhece, mas hoje é o município, o terceiro município catarinense com pior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então é uma região, né, a Serra como um todo é muito pobre, São José do Cerrito em particular
tem uma situação no meio rural de uma pobreza bastante presente, né? E a gente começou a discutir, o CEPAGRO em parceria com o Vianney de Lages, né? E existia uma reticência muito grande ali na região por nunca terem participado de uma cooperativa. O máximo que eles tinham de organização eram as associações comunitárias, né? Mas não uma cooperativa ainda mais de crédito, né? Onde o agricultor precisa colocar suas poupanças, seus recursos, como se fosse um banco. Ele tira, se ele tem dinheiro do banco, ele tira e coloca nessa organização, né? E a gente demorou muito tempo para organizar a primeira cooperativa, que atualmente chama Credicaru, que é o antigo nome do município de São José do Cerrito, né? E depois hoje virou um banco territorial, um sistema financeiro territorial. A Credicaru atende mais 5 ou 6 municípios do entorno, então cada um daqueles pequenos municípios existe uma agência, né, um PAC da Credicaru, e com isso vários pequenos agricultores que nunca tinham tido acesso à política de crédito puderam acessar, por exemplo, o Pronaf. Então foi uma experiência extremamente positiva para a região, né? E a partir dela novas experiências de cooperação surgiram. Por exemplo, a organização de 2 feiras de gado no município, a criação de uma associação de produtores de cebola, mais recentemente uma cooperativa de aves, de aves colonial, né? E muitas delas, quando a gente foi lá fazer estudo, né, para compreender essas novas organizações, a referência para eles era a cooperativa de crédito que tinha dado certo. Tá? Então, quase todos, quando a gente entrevistava, e qual foi a motivação de vocês para criarem essa associação? Olha, a gente viu pela cooperativa de crédito, nós tínhamos muito receio, mas deu certo, e isso nos motivou a criar a nossa associação específica para cebola, para galinha e etc. Tá? Então, esse é um exemplo típico de geração de capital social. Tá? Uma ação de cooperação que cria confiança entre as pessoas que estão cooperadas, né? E leva eles a fazer a ter novas iniciativas de cooperação. Tá? É um exemplo que eu gosto muito de utilizar porque a gente conseguiu depois perceber isso, ver como que não tinha nenhuma organização e começaram, não tinha nenhuma, estou exagerando, claro que sempre existe um nível de organização, né? Mas organizações mais complexas, né? Por exemplo, você se inserir com uma cooperativa de crédito, se insere na estrutura do sistema financeiro nacional, eles precisam apresentar relatórios para o Banco Central, então é algo que exigiu muita preparação de pessoas, de dirigentes, né? E isso foi fundamental para novas organizações no meio rural. Tá? Então, só para vocês não ficarem assim muito no vazio, né, de exemplos, e teria vários outros, esse que eu dou por ser um dos municípios mais pobres do nosso estado. Tá bom? Gente, questões, dúvidas? Ficamos por aqui. Eu queria, gente, pessoal, antes que vocês se dispersem, lembrá-los do seguinte: semana que vem é feriado, né? Dia 12, então não vamos ter aula. Tá? Então fica aí o convite para vocês entrarem no fórum, tá? Se possível ainda esta semana, não deixem só para a semana que vem. O legal do fórum é quando gera debate, né? Se vocês deixarem lá no final, vai ser cada um postar a sua opinião e ninguém vai ter tempo de dialogar com a tua opinião. Então, não se sintam melindrados aí para opinar, para se posicionar, tá? Se o site não funcionar, dos Sustentáculos, leiam o texto, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas leiam pelo menos um dos textos do Favaretto que eu indiquei. Tá? Então, fórum, priorizem o fórum. A outra questão é o seguinte, para a aula do dia, então semana que vem não tem, nós voltamos a ter aula no dia 19, tá? Na aula do dia 19, eu queria combinar com vocês o seguinte,
Está ali indicado que é para vocês assistir o vídeo da cesta, tá? E aí nós vamos fazer um debate da cesta de bens e serviço territorial. Eu não pretendo dar uma aula sobre esse tema da cesta de bens, porque essa é uma temática que eu aprofundo em outra disciplina. Nessa disciplina é só para vocês terem conhecimento que esse assunto existe e que nós estamos fazendo um debate, uma discussão aqui no Estado, inclusive dentro do CCA, né? O meu laboratório trabalha muito com esse tema, ou seja, para vocês terem conhecimento da existência dessa discussão. Então, eu não vou dar uma aula sobre o assunto, vão ser vocês que vão eventualmente me trazer algum questionamento ao assistir o vídeo da cesta de bens e serviço territorial, tá? Então, nós vamos começar a primeira parte da aula com vocês, quem tiver questões. Então, quando vocês assistirem o vídeo, já procurem anotar a dúvida, a questão, né, para vocês não esquecerem e me trazer na aula do dia 19. E nesse dia 19, pessoal, eu vou inserir um tópico que foi falha minha, mas ficou de fora, que é um tópico de uma abordagem histórica do desenvolvimento rural e da agricultura familiar aqui brasileira e de Santa Catarina. Tá? Ficou faltando no plano de ensino, era para ter sido inserido no início, mas nessa troca de professor substituto e eu voltando, acabou que ao refazer o plano de ensino esse tópico ficou de fora. Então nesse dia eu vou fazer uma apresentação sobre essa abordagem histórica do desenvolvimento rural e da agricultura familiar, tá? Mas vamos iniciar tirando dúvidas da parte de vocês em relação ao vídeo da cesta de bens e serviços territoriais. Pode ser dessa forma? Estamos combinados? Ficou claro? Então é isso. Gostaria de desejar aí para vocês uma ótima semana, tá? Se alguém durante a semana tiver algum questionamento, quiser se comunicar comigo, fiquem à vontade para me mandar e-mail. E voltamos a nos encontrar então só no dia 19 de outubro. Tá bom? Abraço para todos então. Tchau. Até. Valeu, Francisco.